Olá, você que está assistindo esse vídeo gravado. O meu nome é Elisa Gomes, eu sou terapeuta holística e uma das coisas com que eu trabalho é o tarô terapêutico que eu vou trazer para vocês aqui hoje, tá bom? Então a gente vai começar hoje um conselho para a lua nova que abre o ciclo lunar, né? Então é um conselho que vai valer aí para o nosso ciclo, para as próximas 4 semanas, né? Para as próximas 4 fases da lua. E eu escolhi, gente, eu já falei disso na live anterior, mas eu gosto sempre de falar que eu escolhi fazer esses conselhos e fazer essas lives para as fases da lua, porque eu considero uma forma mais natural e simples da gente se conectar com os ciclos naturais, né, do planeta Terra, do universo e do nosso próprio corpo, né? Porque todos nós que vivenciamos a energia feminina, então com certeza vai ser mais de forma mais leve, mais sutil para quem é homem e tem uma energia masculina mais acentuada, mas todas nós mulheres e todos nós de uma certa forma vivemos esses ciclos lunares, né? Então por isso eu decidi trazer esses conselhos para as fases da lua, tá? E aí a gente começa esse novo ciclo no dia 10 de junho, né? De manhãzinha, pouco antes das 8 horas da manhã, a gente vai ter o eclipse lunar, né? Às 7h52 tem o eclipse solar, que marca o início dessa nova fase, marca o início da nova lua. E esse eclipse vai ser em Gêmeos, tá? Então a gente tá falando de uma lua nova em Gêmeos. O que isso significa pra gente? Gêmeos é um signo que é regido por Mercúrio, então vai ser um momento da gente repensar, né, muito a forma como a gente se comunica, buscar se comunicar de uma maneira mais amorosa, né? Pensar aí nos conflitos que a maneira que você se comunica tem provocado, né? Enfim, procurar repensar esse tipo de coisa, né? O que você precisa mudar em relação à sua comunicação. Gêmeos também, né? A lua em Gêmeos também pode favorecer alguns conflitos, então muito cuidado com mentiras, certo? Não estou dizendo que você deve mentir em outras fases, mas a gente deve evitar mentiras e deve, inclusive, prestar atenção nas outras pessoas para evitar cair em golpes, cair em fake news. Então fica atento aí nessa fase da lua nova para que você não caia em nenhum desse tipo de coisa, não seja enganado e nem engane outras pessoas, tá? Porque isso pode acontecer nessa lua em Gêmeos, tá bom? Que mais sobre a lua em Gêmeos, gente? No mais, Gêmeos também é um signo que traz muita criatividade, né? Então também é um bom momento, olhando para o lado bem positivo aqui, para a gente repensar formas de utilizar a nossa criatividade. Lembrando que a lua nova é sempre um momento de planejamento, né? Aquele momento que você vai decidir quais serão os seus próximos passos, né? Decidir em qual direção você vai percorrer, se você vai manter o seu caminho aqui, se você vai mudar de caminho. Então esse é o momento de planejar e de pensar bem as coisas para que quando chegue a lua crescente, a gente possa colocar em prática. E aí, falando um pouquinho da lua crescente, né? Porque a gente vai falar desse ciclo completo, a lua crescente desse ciclo vai ser em Escorpião. Nós tivemos uma lua cheia em Escorpião, né, do eclipse lunar que a gente teve no mês passado. Então lembra que Escorpião pede pra gente olhar para dentro, Escorpião pede profundidade. Então esse caminho é bem interessante, porque ele foi da lua cheia para a lua agora crescente, né? Então aquilo que a gente descobriu sobre nós mesmos, naquela investigação que a gente fez durante aquele eclipse, né? As coisas que vieram à tona, a gente vai ter agora na próxima lua crescente essa oportunidade de, vamos dizer, colocar em prática e continuar trabalhando essa investigação, né? Continuar trabalhando a nossa intuição, continuar trabalhando o nosso crescimento pessoal, tá bom? E aí, o que mais? A gente segue depois para uma lua cheia em Sagitário, e aí esse vai ser o nosso momento. A gente tá com esse olhar voltado para dentro aqui, a gente teve saindo agora
nós ainda estamos, na verdade, né, na lua minguante, que começou no signo de Peixes, então é um momento meio emotivo, né, em que a gente está olhando para as nossas emoções. A gente vai ter uma outra lua em Peixes nesse ciclo também, novamente a lua minguante. Então, o olhar está realmente muito voltado para as nossas emoções. E aí, quando chega a lua cheia em Sagitário, é o momento de brilhar, né? É o momento de pegar esse conhecimento, esse autoconhecimento que a gente conseguiu adquirir e transformar isso em coisas maravilhosas na sua vida, né? Porque é o momento de você manifestar com alegria, com leveza, né? Que Sagitário traz isso pra gente com muita energia, com muita criatividade também. Então vai ser o momento mais elevado, assim, de energia mais elevada do nosso mês, que finaliza, como eu já disse agora, numa outra lua minguante em Peixes, tá bom? Então, essas serão as energias aí desse próximo ciclo, certo? Falando um pouquinho mais do eclipse, gente, o eclipse, ele não muda as energias da lua, tá? Então, é uma energia, a lua nova continua tendo as energias da lua nova, de recomeço, de planejamento, tá? Mas o eclipse solar, ele traz uma certa mensagem pra gente, né? Porque, nesse caso, a gente vai ter a lua sobrepondo ao sol, né? Escondendo o sol, formando apenas um anel de fogo que a gente chama, né? Então, é um momento da gente pensar o que do nosso passado, porque a lua dentro da astrologia, ela remete ao nosso passado, né? O que do nosso passado está influenciando muito diretamente aqui no nosso presente, né? Ou no nosso comportamento diário, naquilo que aparece para as pessoas, né? Tem alguma coisa do seu passado que está interferindo na sua na maneira como você reage a algum tipo de situação? Então é um bom momento para você meditar a respeito disso, né? O que do seu passado tem influenciado negativamente, porque a gente olhando para nossa sombra, a gente pode que a gente vai levar a luz à nossa sombra e ela vai deixar de ser uma sombra, né? Então, por isso, esse foco em pensar o que tem influenciado negativamente, para que a gente possa trabalhar isso, tá bom? Vamos então pro conselho, gente? Hoje eu tenho aqui 3 cristalzinhos lemurianos para vocês escolherem. Mas a câmera nunca mostra direito, é uma pena. Esse daqui tem um arco-íris dentro. Mas eu acho que vocês não vão conseguir ver. Mas enfim, grupo número 1, a gente tem este cristalzinho aqui bem bonito, com um arco-íris dentro. Acredita em mim, porque ver vocês não estão vendo. Grupo 2, a gente tem esse outro cristalzinho lemuriano que é mais laranjadinho, mas também não consigo mostrar pra vocês que ele é laranjinha, gente. Mas eu confio em mim, ele é laranjinha. E no grupo 3 a gente tem esse bebezinho aqui, olha como ele é fofinho. Tão perfeitinho, eu tenho vontade de fazer uma varinha com ele. E esse aqui é o grupo 3. Escolhido, vamos lá pro conselho do grupo 1, começando com as cartinhas de tarô, tá? Depois a gente vai pro oráculo. O esqueminha de hoje vai funcionar da seguinte maneira. A primeira carta vai falar pra gente sobre em que fase do nosso ciclo que a gente está. Por quê? A gente tá falando aqui do ciclo lunar, mas cada um individualmente tem um ciclo maior, né? Está em um momento da vida. E aí essa carta vai te dizer melhor em que momento da vida você está. E aí, sobre que área que a gente tá falando, é você que vai saber melhor do que eu, certo? Então pensa aí em algo que esteja no centro nesse momento, que tenha fundamental importância para você nesse momento. Pode ser que seja uma questão amorosa, pode ser que seja uma questão profissional, pode ser que seja uma questão dos seus estudos, né? Enfim, pode ser que seja uma questão familiar, pode ser que seja uma questão de saúde. Pensa no que está no centro da sua vida no momento, te chamando mais atenção. É sobre isso que a gente vai falar agora. E aí você vai ver em que fase de desenvolvimento essa questão que está principal na sua vida hoje está, né? O grupo 1, por exemplo, então, começando agora, a gente tem aqui a cartinha do Imperador. Que o meu tarô bem fofinho, na verdade, só tem mocinhas, mas é o Imperador.
O imperador, gente, te diz que você tá numa fase bem inicial ainda, tá? A lua nova vai ser bem providencial para você, porque você tá justamente nessa fase de planejamento. Então aproveita a lua nova agora, porque ela vai fortalecer, né, essa necessidade que você tem agora, porque você tá nessa fase de estruturar, de buscar recursos, né? Então vamos supor que você quer abrir uma empresa, desenvolver o projeto, de buscar os fornecedores, enfim, de saber quanto você vai investir, de fazer esse planejamento inicial, estruturar muito bem, saber quantos funcionários você vai contratar, etc, né? Se é uma questão amorosa, pode ser que você esteja planejando seu casamento, porque essa carta tá te falando desse planejamento, dessa estruturação. Ou se você já é casado, se você já tá no relacionamento, pode ser que você precise estruturar melhor a rotina do casal, né? Quando vocês vão poder se ver, dentro de casa, quem vai fazer, sabe, a divisão das tarefas, coisas práticas mesmo, tá? Então esse momento para você está perfeito porque ele tá compatível com a sua fase, tá? Tudo que você precisa nesse momento é a energia da lua nova mesmo, porque você precisa se organizar, você precisa planejar e estruturar a sua vida. Uma coisa que vai ser muito importante para você nessa fase é criar rotinas, tá? Estrutura realmente bem direitinho. Isso vai te ajudar a conquistar aquilo que você deseja, tá? Quanto mais organização você conseguir incluir na sua rotina, incluir no seu dia a dia, mais potência você vai ter para conseguir aquilo que você deseja, certo? Mesmo que seja questões de saúde, organiza aí a sua alimentação, por exemplo, para que você possa melhorar a sua saúde, organiza muito bem os horários que você tem que tomar medicamentos, os horários que você tem que ir ao médico, horários de fazer exercício, enfim. A área que você pensou aí, que está central na sua vida, é o que você precisa fazer agora, estruturar. E aí a gente vai falar agora um pouquinho do que você precisa... do que você vai crescer nesse ciclo e do que você precisa... Qual é o contrário de crescer, gente? Na lua minguante a gente faz o quê? Limpar, encerrar. O ciclo, o que vai precisar encerrar dentro desse ciclo que você se encontra de planejamento, tá bom? Bom, a gente tem aqui 9 de espadas. O 9 de espadas é uma carta que fala muito sobre a ansiedade, tá? Então, o que você vai precisar... A gente tá primeiro falando do que a gente precisa crescer, a sementinha que a gente vai precisar plantar dentro desse ciclo como um todo. E aí, a sementinha que você vai precisar plantar é a sementinha da saúde mental, tá? Você não vai conseguir fazer... Pode ser, inclusive, que essa organização que o imperador tá te pedindo vai te ajudar a restabelecer a sua saúde mental, tá? Esse tipo de planejamento. E aí, se a gente tá falando de saúde mental aqui, é o mínimo que você consegue, tá, gente? Eu tô falando aqui pra vocês no papel de uma pessoa que já sofreu muito de ansiedade, que já teve depressão, e aí eu tô te dizendo o seguinte: é o mínimo. O que você consegue fazer? Faça esse compromisso com você e cumpra o compromisso que você fez com você, tá? Isso vai te ajudar muito. Estabelecer esses compromissos e cumprir esses compromissos, por menores que sejam escovar os dentes, que sejam, sei lá, acordar num horário X, isso vai te ajudar muito a restabelecer a sua saúde mental, né? Mas não só isso, essa carta também fala muito das preocupações desnecessárias, né? Essa carta fala muito sobre você enxergar a realidade de uma maneira totalmente nublada pelas suas preocupações. E aí a sementinha que você vai precisar plantar nesse caso, né? Se você não se identificou com a questão da saúde mental, a sementinha que você vai precisar plantar é de tentar olhar para a realidade para além das suas preocupações, tá? É muito normal, obviamente, todo mundo vai ver a vida através do seu olhar, né? Mas a gente pode fazer um exercício consciente, um esforço consciente para tentar enxergar além, para tentar ver o lado do outro, para tentar ver além dos nossos medos, né? Então essa é uma carta que te fala muito para que você possa ver além dos seus medos, tá? Então você vai precisar ativamente
se perceber, sabe? Nossa, eu tô agindo assim, eu tô interpretando assim, mas será que é assim mesmo? Para e duvida um pouco dos seus medos, sabe? Duvida um pouco do seu primeiro julgamento e analisa um pouco melhor, tá bom? Então, isso vai ser a sementinha que você vai precisar plantar. Vamos ver o que vocês vão precisar eliminar agora, né? A gente tem aqui o 3 de ouros invertido. Então, gente, essa é uma carta do trabalho em equipe. Invertida, ela tá me falando que você não tá sabendo muito bem trabalhar em equipe, tá? Você precisa melhorar o seu trabalho em equipe. E aqui, gente, não necessariamente a gente tá falando do trabalho, tá? Como eu disse, se você tá pensando na sua questão emocional, de relacionamento, o trabalho em equipe pode ser com o seu parceiro, a sua parceira aqui, né? Pode ser com os seus familiares dentro de casa, pode ser com o seu médico, o seu terapeuta, né? Se você não tá ouvindo muito bem os conselhos, né, do seu médico, do seu terapeuta, enfim. Então, você vai precisar trabalhar mais em equipe, tá? Você vai precisar se libertar de uma certa... Não é arrogância que eu quero falar, mas de... Sabe quando... Tá, vamos lá. Vamos voltar aqui no imperador. O imperador, ele vai ser muito útil para vocês, como eu disse, certo? Porque você precisa estruturar, você precisa planejar. Mas o imperador também tem uma tendência a ser controlador, tá? Então, o cuidado que você vai precisar ter aqui é não permitir que essa organização se transforme em ser uma pessoa controladora, porque isso não vai ser legal para você, tá? Você precisa do outro, você precisa da opinião do outro. Claro que não se definir pela opinião do outro, certo? Mas lembra que essa carta aqui justamente acabou de te dizer que o seu pensamento, né, o seu medo pode estar nublando a sua visão? Como que você vai corrigir isso? Escuta um pouco as pessoas. Se várias pessoas estão te dizendo a mesma coisa, né? Se várias pessoas estão te dizendo, por exemplo, que você precisa se alimentar melhor, se várias pessoas estão te dizendo que esse investimento não é muito seguro, não é o melhor, se várias pessoas estão te dizendo que aquela coisinha que você está acreditando é uma fake news, e a gente sabe que tá cheio de fake news por aí, né, meu amor? Então, escuta as pessoas. Se tá um monte de gente te falando a mesma coisa, as pessoas podem ter alguma razão. Para e pensa. Não tô dizendo que elas têm razão, mas pare e reflete. Será que elas têm razão? É isso, tá? Ficou claro? Eu vou falar das cartinhas oraculares pra vocês agora, mas se já tiver pergunta, pode ir mandando que eu respondo em seguida, tá bom? Pra quem escolheu o grupo 1, a gente tá no grupo 1 ainda, tá? Bom, gente, vejam bem. A gente tem aqui a deusa e aqui a carta do amor. O que essas cartas acrescentam aqui de informação para vocês? Bom, eu tava falando para vocês antes que a gente vai ter uma outra lua em Escorpião, né? Nesse ciclo, a gente tem aí a lua crescente em Escorpião. E depois no em Peixes também. São 2 signos de água, são 2 signos que estão ligados à nossa intuição. E para esse grupo 1, isso vai ser importante, tá bom? Aqui a gente tem um lado muito racional seu e que a gente já falou que vai ser muito importante para você esse lado racional, tá? Mas você não é uma coisa só. O ser humano é uma pessoa complexa, o ser humano é um ser complexo, você é uma pessoa complexa e você não deve se basear completamente só na razão também, certo? É muito importante que você siga a sua intuição, tá? E é muito importante também que você busque esse equilíbrio que a deusa representa, né? A deusa aqui é Nesse tarô, né, ela é chamada de deusa, mas essa é a carta da sacerdotisa. Então, o que essa sacerdotisa fala pra gente? Ela fala desse equilíbrio entre luz e sombra, né? Esse equilíbrio entre razão e emoção, esse equilíbrio entre o ouvir, né, as pessoas que estão ao seu redor e ouvir o seu coração, o que ele está te dizendo também, né? A sua intuição. Então, você vai precisar buscar esse equilíbrio, certo? E essa carta,
Eu acredito que muitos de vocês, apesar de que essa é uma leitura que não é só para isso, mas que muitos de vocês escolheram esse grupo 1 porque precisam de um conselho para o relacionamento, tá? E aí o conselho que eu tenho para vocês, para todo mundo, mas se você escolheu isso pelo relacionamento principalmente, é que você saiba colocar limites, tá? Olha o que essa cartinha fala. Ela fala que você tem o amor, e aqui embaixo ela fala de codependência e de barreiras, não, como é que fala? Limites. Limites, certo? Então é muito importante que você saiba colocar esses limites. Eu ouvi uma frase hoje que me marcou e eu acho que eu ouvi essa frase para guardar e trazer para vocês aqui agora, que ela falava o seguinte: se você não é capaz de ser feliz sozinho, você não será capaz de ser feliz em um relacionamento, certo? Porque é muito importante que você saiba se amar, que você saiba desenvolver o amor próprio, que você saiba que todo o amor que você precisa já existe dentro de você, para que você possa, então, dividir esse amor com o outro, né? Ou nem é dividir, é realmente compartilhar, né? Se você tem amor e a outra pessoa tem amor dentro de si também, vocês podem compartilhar esse amor, certo? E como que isso se encaixa em tudo aqui? Bom, primeiro que talvez você esteja com muito peso nas costas, achando que precisa resolver tudo sozinha, né? A gente tem aqui o imperador, que é essa figura forte, né? E aí a gente tem aqui essa figura que chora de noite sozinha. Então, assim, parece muito que você é essa pessoa que é forte de dia, mas daí quando chega em casa, sabe, se desespera e sente o peso da solidão. Então, assim, o primeiro passo para resolver isso é entender que você tem tudo isso, todo esse amor que você precisa, ele já existe dentro de você. Você não precisa que venha de fora, certo? O amar, o conviver com outra pessoa é um compartilhamento do amor. Você não precisa certo? Então procure olhar para sua realidade e aprender a ser grata pelo que está na sua vida, pelo que você tem hoje, certo? E se olhar com mais amor, sabe? Buscar em si aquilo que você ama. O que você ama sobre você mesmo? Sobre o seu corpo, sobre a sua personalidade, sobre os seus dons, os seus talentos. O que você ama sobre você? Eu tenho certeza que tem coisas para amar em você, tá? Descubra essas coisas você mesmo. E é isso, meu grupo 1. É isso, meus arco-íris. Então vamos para o grupo 2, ok? O grupo 2, quem escolheu mais laranjinha, que eu juro que é laranja. Vocês acreditam em mim. Vamos lá então, gente. Começando, por que momento da vida vocês estão agora, né? Qual é a questão? Tá. Bom, temos aqui a carta do diabo, que é uma carta que gera muita dúvida nas pessoas, né? O diabo parece uma coisa ruim, mas o diabo, gente, ele não representa nada, dentro do tarô, ele não representa nada ligado a nenhuma religião, tá? Ele não é um símbolo do mal, ele não é nada de ruim, ele representa, na verdade, o nosso lado mais humano. Sim, né? Como disse a sacerdotisa no grupo anterior, nós vivemos de dualidades, a gente vive para equilibrar as dualidades. E uma das dualidades que a gente precisa equilibrar é a do céu e da terra, né? O nosso lado humano com o nosso lado divino, porque nós somos as duas coisas, tá? Nós nem somos apenas animais, né? Apenas seres físicos e nem somos ainda, pelo menos, seres completamente divinos. Nós vivemos essa dualidade no nosso dia a dia. E aí, quando a gente se depara, né, aqui com a carta do diabo, ele tá te dizendo que a sua parte mais humana
tá sobreposta, tá exagerada, né? Então ele te fala para perguntar, nossa, ele te fala para perguntar, ele te pergunta, né? Ele te questiona sobre os excessos que você está cometendo na sua vida, tá? Então o momento geral que você se encontra agora nesse início nesse novo ciclo, é um momento de reequilibrar, tá? É um momento de cortar excessos. E aí esses excessos podem estar associados a diversas coisas. Pode estar associado a você trabalhar demais, por exemplo. Pode estar associado a você comer demais. Pode estar associado a você se exercitar demais. Pode estar associado a você namorar demais? Pode ser também, né? Também é uma coisa terrena, também faz parte do ser humano, né? Da parte enfim, da parte 3D do nosso ser, certo? Então essa carta está te perguntando quais são os excessos que você está cometendo na sua vida hoje, e aí esse novo ciclo é uma oportunidade para você se reequilibrar, tá? Para você se libertar dos excessos que você vem cometendo, tudo bem? Então esse é o seu foco principal neste próximo ciclo. Equilibrar os excessos, tá? E aí vamos ver aqui qual que é a sementinha que você vai plantar dentro desse ciclo, né? O que vai crescer, o que precisa crescer, pelo menos. E aí nós temos aqui o As de Espadas, certo? Pois se o diabo tá te falando que você tá vivendo muito na terra, a espada, né, é o elemento, ela representa o elemento ar, representa o mental, né? Ele tá te dizendo que você tá agindo muito por instinto e você não tem usado muito a sua racionalidade, tá? Então é isso que você precisa fazer. Então pode ser, por exemplo, que você esteja comprando muito por impulso e aí não pensa nas suas finanças, enfim, no que você vai precisar fazer com o dinheiro para que ele dure até o final do mês. Essa é uma questão. Enfim, você reflita aí na sua vida como que isso se encaixa, tá? Mas a questão é essa, você tá cometendo excessos que não estão sendo racionais, você está agindo por impulso, você está agindo por instinto, tá? E precisa usar um pouco mais a razão. Essa é a sementinha que você precisa plantar, agir mais com a razão, tá? Muito bem. E aí, gente, lembrando do que eu falei no início da live, a sementinha está relacionada à lua crescente, né? A nossa lua crescente vai ser em Escorpião, são questões profundas. Vamos aproveitar esse eclipse que a gente tem agora na quinta-feira para pensar quais são as questões do seu passado, né? Quais são as suas memórias, pode ser ancestrais, pode ser da sua infância, pode ser recente, que estão te fazendo agir desse jeito. Porque isso vai ter uma influência, tá? Pode aproveitar o eclipse para pensar nisso, para pensar quais são essas questões do passado que estão te influenciando a agir dessa forma, tá? E aí, ó, duas cartinhas, como é que fala isso aqui? Invertidas. Duas cartinhas invertidas, hein, senhor grupo 2? Vamos lá. Aqui, então, nessa cartinha de número 3, a gente tem o que você precisa diminuir, o que você precisa eliminar da sua vida nesse próximo ciclo, tá? E aí a gente tem aqui o 7 de copas, que é o perfeito com o que a gente já falou até agora. O que você precisa equilibrar, o que você precisa eliminar é a falta de foco. Você não tá tendo foco. Lembra que eu te falei? Você tá gastando seu salário sem pensar no final do mês. Tá gastando por impulso, tá comendo por impulso, tá, sei lá, tá namorando muito por impulso. Então, assim, vamos parar de se iludir? Vamos lá? Ter foco? Essa carta fala dessas duas coisas. Ela fala sobre ilusão e fala sobre foco, tá? Vocês estão vendo que tem várias tacinhas, cada uma com uma coisa mais linda e maravilhosa que a outra. E aí a moça tá aqui, tá perdida. Ela tá perdida sem saber para onde que ela olha. E aí o que acontece? Quando você não tem foco, você acaba não conseguindo nenhuma delas. Sabe? Você não direciona a sua energia. Energia você tem, tá tendo bastante. Mas você não tá conseguindo direcionar a sua energia, certo? Então, a necessidade de você desenvolver o seu lado mais racional, não agir por impulso, é justamente para que você consiga se dedicar às suas conquistas, tá? Então, o que você vai precisar eliminar é a falta de foco. E a impulsividade também, certo?
Bom, é isso, grupo 2, vamos lá para os oráculos. Apenas confirmando o que a gente já falou aqui no Diabo, mas agora de uma forma bem mais doce, suave, a gente tem aqui o raio magenta. O raio magenta é justamente o raio do equilíbrio. Utilize essa cor a seu favor, tá? Utilize o raio magenta para buscar esse equilíbrio que você está precisando. Porque o raio magenta é um raio que vai trazer equilíbrio. O magenta, né, é essa cor de rosa, um cor de rosa mais forte, levemente arroxeado. Então você pode meditar se imaginando envolto nessa cor. Você pode usar essa cor nas suas roupas, você pode usar na decoração da sua casa. Enfim, utilize bastante a cor magenta para trazer a energia do raio magenta para sua vida e te ajudar a trazer mais harmonia e mais equilíbrio para aquilo que você precisa, para a área da vida que você precisa, tá bom? O raio magenta tá aqui realmente como um caminho de busca. É por aqui que você pode melhorar, tá bom? E aí, a gente tem a última cartinha aqui, que é a criança dourada, The Golden Child, que fala sobre... Engraçado, eu falei bastante para vocês do passado, né? Que a gente tinha falado no começo, mas eu retomei aqui para vocês do grupo 2. E vai ser importante vocês fazerem essa busca, essa análise do seu passado, sim, porque essa carta está te dizendo que você tem questões da sua criança interior que precisam ser resolvidas, tá? Então você vai utilizar a energia desse eclipse, você vai utilizar a energia da lua crescente em escorpião também depois, para investigar essas questões da sua criança interior. Você tem questões, a sua criança interior precisa de cura. Tá? E a forma que você vai curá-la é trazendo luz para aquilo que você não se lembra mais conscientemente, talvez sim, mas que tá te... Tá? Então você precisa chegar à raiz dessa questão. Ela também fala sobre talentos, né? Sobre capacidade. Tá? Então ela também está te dizendo que você tem dentro de você a energia, a capacidade para resolver essa situação, tá? Você não precisa você não precisa ser definido por essas questões, tá? Se você está agindo dessa maneira, não quer dizer que você é assim. Você pode mudar, você tem a capacidade de mudar, você tem isso dentro de você. É uma capacidade inata sua, a sua capacidade de resolver os seus próprios conflitos, né? Você é uma pessoa adulta, você tem ferramentas que você aprendeu, você tem força mesmo, você tem proteção, você tem capacidade de sair dessa situação, tá? Então, confie nessa sua potência e investigue qual é a dor da sua criança interior, ok? Esse é o meu conselho para vocês, grupo 2. Espero que tenham gostado, que tenha feito sentido. Vamos lá, então, grupo 3. Grupo 3, quem escolheu a pedrinha fofinha. E a questão que vocês... A questão não. O momento em que vocês se encontram na visão global da sua vida, né? Porque a gente tá aqui trazendo um conselho para esse próximo ciclo. Mas o próximo ciclo tem 28 dias, né? A sua vida é muito maior que isso, né? Eu tenho certeza que você tem questões que não vão se resolver dentro dos próximos 28 dias. E aí eu quero te dizer em que momento que você se encontra. No início de uma jornada, no final, no meio do caminho, como é que tá? E aí a carta que você tem aqui, grupo 3, é a carta do Hierofante. Então, você está no momento de comunicar. E aí, a gente tá aqui numa lua nova em Gêmeos. É o momento para você se comunicar. A lua nova é uma lua de planejamento, né? Você então não vai começar nada novo, mas você já pode ir planejando aí a sua... como será a comunicação, você já pode ir comunicando os seus planos, por exemplo, né? Vamos supor que você está aí abrindo uma empresa. Você já pode começar a ir comunicando, falando para os seus amigos, falando para os seus familiares, que você tem esse projeto novo. Você pode já ir se comunicando também no sentido de buscar fontes, buscar cursos que vão te ajudar
nesse projeto, buscar, se a gente está falando de uma questão de saúde, buscar um médico para que você possa ser informado, buscar conhecimento também, tá? Então você está nessa fase de buscar se comunicar e também buscar conhecimento. E aí é uma fase que você vai aprender muito com o outro, tá? Você pode aprender sim em cursos, em livros, mas também pode aprender muito com o outro. Então, por exemplo, buscar indicações de profissionais que você precise agora para resolver alguma situação. Então, esse é um momento em que você se encontra, né? Vai te ajudar nesse momento que você se encontra. Compartilhar os seus saberes também, né? Porque quando a gente compartilha, a gente... Tudo que vai, volta, né, gente? Então, quando a gente compartilha aquilo que a gente sabe, a gente também abre espaço para que novos conhecimentos cheguem pra gente, né? Bem nessa lei do retorno. Então, quando a gente cumpre o nosso papel de semeador, a gente vai encontrar também aqueles que vão semear as próximas sementinhas que a gente vai regar e vai fazer crescer, tá? Então, as duas questões principais para você nesse momento: comunicação e aprendizagem, seja no ensinar ou seja no aprender. Espero que isso tenha feito sentido aí para você. Eu dei o exemplo aqui da questão da saúde, da questão de uma empresa, né? Mas vamos supor que seja uma questão de relacionamento. Se comunicar melhor com seu parceiro, né? Senta e conversa, tem a famigerada DR, que todo mundo tem medo da DR, gente, mas a DR às vezes é necessária. Senta e conversa. Às vezes vocês estão tendo conflitos por falta de diálogo, né? Então esse também é um momento do diálogo. É um momento que você precisa dialogar para compreender. Você não vai entender as coisas sozinha no seu canto, pensando e refletindo. Para o grupo 3 aqui, é muito importante que você tenha diálogo aberto para que você chegue em conclusões, para que você chegue nos próximos passos que você vai dar daqui em diante, tá? Então, 2 aspectos fundamentais para você: comunicação, diálogo e aprendizagem. Se você tá pensando em começar um curso novo, esse é um momento ideal. Se você tá pensando em também dar um curso, né, em se tornar professor, em se tornar mestre em alguma disciplina, esse é um bom momento. Tudo que estiver relacionado a esses 2 setores de aprendizagem, ensino e comunicação, tá bom? E aí vamos ver o que vocês vão precisar, a sementinha que vocês vão precisar plantar aí para se comunicar melhor, né? E aí a gente tem aqui o 7 de paus invertido, certo? Bom, o 7 de paus é uma carta que fala sobre você se defender. Você defender os seus ideais, você defender as suas opiniões, mas ela tá aqui um pouco invertida. Pode ser que você não esteja fazendo isso, né? Você precisa... como é que a gente fala isso? Firmar, sabe? Você precisa defender mais as suas opiniões, o seu ponto de vista, não deixar que as pessoas passem por cima de você igual um caminhão, né? Dentro do trabalho, não deixar que um colega de trabalho ou um chefe te trate mal ou te... vamos dizer, ele te explore além da sua função, né? Então, procurar resolver esse tipo de coisa. Dentro de um relacionamento, né? Se for um relacionamento abusivo, procurar compreender que você está num relacionamento abusivo e pedir ajuda. Ou se for só... pode ser que não seja exatamente um relacionamento abusivo, mas que uma pessoa esteja, vamos dizer... se impondo mais dentro da relação, sabe? Toda vez que vocês vão fazer alguma coisa, toda vez que vocês vão sair, toda vez que vocês vão decidir uma coisa importante, por exemplo, vão comprar um carro juntos, comprar uma casa juntos, é sempre a opinião daquela pessoa, né, do seu companheiro, da sua companheira, que vale, nunca a sua, né? Então, é muito importante para uma relação saudável que as 2 pessoas tenham um poder de palavra igual, né? A sua opinião, o seu sentimento, o seu ponto de vista é tão valioso, é tão importante quanto o da outra pessoa, tá? Se for até uma questão de saúde mesmo, enfim, não, vamos supor, pedir uma segunda opinião,
né? Não ir na opinião do primeiro médico, é legal consultar uma segunda opinião antes de decidir qual tratamento que você vai fazer, né? Consultar, ou que seja consultar uma segunda nutricionista, se você às vezes não gostou muito do resultado da primeira, buscar uma segunda academia, se você não gostou muito da primeira que você foi, enfim, buscar uma segunda opinião. Pode ter a ver com isso, certo? Mas principalmente defender o seu ponto de vista e não deixar que as pessoas se imponham sobre você. Lembra que a gente falou no começo que a lua em Gêmeos, né, também traz essa energia de Gêmeos, a energia da casa 5, né, traz um pouco essa energia do ser enganado. Então, cuidado para que você não seja enganado também. Eu acho que o grupo 3 aqui é o que está mais correndo esse risco de ser enganado por alguma coisa, tá bom? Então, cuidado com isso. Plante a sementinha do saber se defender. É isso. E o que a gente precisa abandonar, né? O que a gente precisa deixar que mingue na lua minguante desse ciclo? A gente tem aqui o 3 de paus também invertido. O 3 de paus é aquela carta que te pede para olhar além do que você já foi, certo? Então essa carta tá te dizendo que você tá talvez um pouco preso no tempo, né? Sei lá, talvez você esteja aceitando essas questões dos seus colegas de trabalho, do seu chefe, porque você pensa, nossa, mas eu sempre trabalhei aqui, eu só sei fazer isso, e eu preciso disso, eu preciso desse emprego. Ou então, mas eu tô casada aqui há 25 anos, eu já aguentei esse tempo todo, agora eu vou pensar em mudar alguma coisa. Amiga, sim. Amigo, sim, também. Tá, sim. É esse o momento. O seu momento é esse. É o momento de se estabelecer, certo? De defender aqui a sua opinião, de se posicionar e para que você possa ir além do que você já foi. Porque é possível ir além do que você já foi, tá? Você não é porque você conhece algo ou está acostumada com algo há muito tempo que aquilo é tudo que existe. Você tem a possibilidade de ir além. Então, é isso que você vai trabalhar, tá? Vamos ver as duas cartinhas finais pra gente ter. Então, gente, pra gente ter aqui o nosso conselho final. A gente tem aqui a carta do amor. Essa carta, em outros baralhos, né, nos tarôs tradicionais, ela é chamada de os enamorados ou os amantes. E aí eu vi outro dia a criadora desse tarô, né, a Marina não vou falar errado, mas esse é o tarô da Fraternidade Branca. Eu não. Eu posso olhar. Doriana. Já ia falando errado mesmo. Doriana Tamburini, que é maravilhosa, inclusive, se vocês não conhecem, recomendo palestras, enfim. A Doriana Tamburini, criadora desse baralho, tava falando outro dia, eu vi outro dia ela falando dessa carta, né? Que é uma carta que geralmente fala de escolhas. E aí ela disse, não nesse tarô. Nesse tarô, você não tá falando de escolhas. Você tá falando que você já escolheu, tá? Não tem outro caminho. O caminho é o caminho do coração, certo? Então aqui com essa atitude, né, mas eu já tô aqui há tanto tempo, mas eu já tô com essa pessoa há tanto tempo, mas eu já faço assim há tanto tempo, você tá agindo racionalmente, você tá se colocando dentro de uma zona de conforto que não é tão legal assim. E você já sabe o que fazer, você já sabe o que não tá legal, você já sabe o que você deve fazer, você já escolheu. Você já escolheu, mas você precisa agora agir em cima dessa escolha que você fez, tá? Se você tá assistindo aqui e no começo você já pensou qual é a questão que te incomoda mais, que você precisa trabalhar, você sabe do que eu tô falando e você já escolheu, você sabe o que tá errado, o que precisa mudar, você precisa agir, você precisa ativar o seu poder, certo? E aqui a gente tem a carta da Terra ativada. E aí a Terra aqui no sentido do planeta Terra mesmo, tá? Que fala dos lugares de poder e que fala também para que você confie para onde você está sendo guiada. Ou seja, você está sendo guiada, você já recebeu aí informações, intuições, sinais de que você precisa se mover e você já sabe o que eu tô falando.
Então, assim, é a questão de agir, é questão de agir, tá? E de confiar nas intuições, nas mensagens, nos sinais que você tem recebido, tá? Porque eles estão sendo enviados. Esse anjo aqui em cima representa justamente essa comunicação divina, né? Que a gente recebe diariamente, que nem sempre a gente presta atenção. E ela tem aqui também, ó, os dois seres da carta, tem um. Não sei se vai dar pra ver. Não. Aqui desenhadinha no coração, né? Eu até fiz um post sobre a chama trina esses dias. Não dá pra ver na câmera. Que é esse poder do amor, né? A chama trina é justamente esse poder do amor, que fala do divino que existe dentro de nós, do poder que existe dentro de nós, que é o poder do amor, certo? Então, quanto mais a gente olhar amorosamente para as nossas questões, sem julgamento, sem culpa, né? Mais força a gente tem para superar essas questões, tá? Então não é a questão também de ficar se culpando, falar, o que eu fiz, por que eu tô aqui há tanto tempo, agora não tem mais jeito. Não, tem jeito, e quanto mais você olhar para isso com amor, compreendendo por que você tá vivendo isso, né? E compreendendo as escolhas que você fez para te levar até lá, compreendendo, aceitando mesmo, tá? Para você sair dessa situação que você precisa sair, tá bom? Então, confie nos direcionamentos que você está sentindo. E aqui também fala de lugares de poder, né? Então, se você puder estar em algum lugar em contato com a natureza, por exemplo, se conectar mais, meditar em um lugar assim, você vai se abrir muito para receber essas mensagens, essas comunicações também e essa força, tá? Que a Mãe Terra tá aqui para te dar. A necessidade de aterrar também, né? Quando a gente se aterra, ou seja, quando a gente se conecta com o nosso poder de ação, a gente tem muito mais capacidade também de agir e de mudar as situações, tá bom? Então esse foi o meu conselho aqui para o grupo 3, e com isso a gente termina os conselhos para a lua nova, para esse ciclo lunar que começa na quinta-feira. Essa semana, gente, tem muita coisa bacana que vai ser postada, tá? Que eu tô preparando aqui pra vocês. Então me segue aqui no Instagram, ativa as notificações, porque vocês vão ver que tem muita coisa bacana mesmo, muita coisa pra te ajudar a evoluir, pra te ajudar a buscar o autoconhecimento que você precisa para elevar a sua existência em todos os sentidos, tá bom? Muito obrigada por quem assistiu até aqui ao vivo, muito obrigada quem está assistindo gravado também. Gratidão a todo mundo, um grande abraço amoroso e até semana que vem.